Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a Joelma, estou aqui hoje com a Beatriz Caseiro. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre planejamento financeiro. E por que nós tivemos a ideia de fazer esse vídeo? A Beatriz, ela é especialista em educação profissional, ela trabalhou muitos anos também na área financeira. E fazendo prospecção de escolas, visitando clientes, a Beatriz percebeu uma deficiência na maioria dessas instituições, que é o quê? Problemas com gestão financeira mesmo e planejamento. Né, planejamento de como a escola pode prever quanto ela consegue crescer, o que ela está gastando, quanto ela está ganhando, né, o que está sobrando ou faltando na escola. E a gente pensou de fazer esse vídeo para ajudar mesmo as escolas, tanto as escolas que já são nossas clientes, ou as escolas que cheguem até esse vídeo, né, já com essa dificuldade. E o que a gente espera, na verdade, é que as escolas consigam se planejar e a gente vai ficar muito feliz se vocês aí que estão vendo esse vídeo conseguirem fazer isso, tá? Bia, você quer começar falando um pouco aí sobre a sua trajetória profissional, sua experiência com educação e também na área financeira? Quero sim. Bom, eu sou formada em pedagogia, então, pela Universidade de São Paulo, e também tenho experiência na área financeira aí em torno de 15 anos, tá? E visitando as escolas, falando um pouquinho sobre os nossos materiais, sobre a nossa empresa, eu descobri que o assunto planejamento financeiro é um tabu. E, na verdade, é uma coisa tão simples, tão fácil de se entender, que eu desenvolvi um PowerPoint, né, para que vocês tenham uma noção de como começar. Porque, às vezes, a gente acha que não vai conseguir montar um orçamento, não vai conseguir identificar qual é o problema da escola, o que precisa investir, quais gastos a gente tem que trocar. Então, eu montei de uma maneira bem simples, bem fácil, para que vocês possam entender como funciona, ok? Bia, eu estou vendo aqui que você colocou como primeiro tópico a definição de prioridades. Exato. Como o gestor escolar aí que está vendo esse vídeo agora, como ele pode fazer essa definição de prioridades dentro da escola dele? Bom, até mesmo na maior escola, com mais estrutura, sempre tem algo a se fazer, né? Desde uma questão de manutenção, uma questão de reforma, uma construção, materiais didáticos, cursos novos, laboratórios, sempre há o que investir e o que fazer. E é muito difícil definir por onde começar. Então, para começar, a ideia é você reunir a sua comunidade escolar. Pais, alunos, professores, funcionários, através de pesquisa, seja por site, seja até mesmo em reuniões, conversas, né, diálogos, enfim, para que vocês entendam qual é a necessidade de cada um deles para chegar, pelo menos no primeiro item, no prioritário. E aí vão seguindo aos pouquinhos. A ideia é que não cometam o erro muito comum de todas as escolas, de investirem em tudo de uma única vez. Isso é certeza que vai fazer com que a escola vá se endividar. Então, façam primeiro essa lista, criem as prioridades e depois, definidas as prioridades, vão atrás de orçamento. Então, definiu o item 1. Definiu o item 1, vá atrás de orçamento, pelo menos 3, para que vocês possam ter uma noção do quanto vão gastar e aí investindo aos pouquinhos, ok? Isso que a Bia falou é muito importante, de ouvir toda a comunidade escolar. Por quê? Porque os diretores, eles vão ter uma opinião sobre as prioridades, Exato. Os coordenadores terão outra, professores, pais, alunos, todo mundo vai ter uma opinião diferente, né, sobre o que é prioritário. E aí cabe a coordenação, a gestão da escola, né, juntamente aí com os diretores, de definir o que é mais importante realmente ali para a maioria das pessoas, ou pelo menos, vamos supor, aí a escola pode ter um objetivo, né? Vamos supor que o objetivo da escola seja aumentar o número de matrículas. Então, partindo daí, a prioridade seria o quê? Melhorar a divulgação, fazer um investimento melhor em marketing, ou aumentar o número de salas, né? Se a capacidade total aí já estiver sendo ocupada, ou de repente investir em educação à distância, porque daí você consegue atingir um número maior de alunos sem precisar necessariamente da infraestrutura física, né, da instituição para isso. Então, é sempre importante ter um objetivo em mente, fazer esse levantamento aí das prioridades para todas as pessoas que estão envolvidas na instituição de ensino de alguma forma, e aí, olhando para esse levantamento, pensando no seu objetivo, você vai saber o que você precisa priorizar. Sem dúvida. Vamos lá. A segunda questão é calcular os gastos.
conta é o que mais tem, né? Para todo mundo. Então, a ideia é a gente conseguir anotar todas as nossas contas, tá? Faz através de Excel, faz no papel, tanto faz. A ideia é colocar em ordem todos os gastos. Então, não esqueçam de colocar salário dos professores, conta de luz, água, telefone, internet, despesas com material de cozinha, com material de limpeza, contador, impostos. Não esqueçam de absolutamente nada, tá? Tarifas bancárias, tudo isso é necessário, porque não pode escapar nenhum item para que vocês cheguem no final e tenham ideia do que realmente gastam, tá? Como que vocês vão organizar isso? Façam essa relação de gastos referente aos últimos 4 meses, ao mês atual e aos próximos 3 meses. Para os meses que virão, estipulem valores, estimulem, tá? Projeção. Exato, estimem valores, uma projeção e não esqueçam das datas de vencimento, ok? Então, assim, coloquem todas as despesas fixas e não esqueçam das variáveis. Tá. Bia, deixa eu fazer só uma pergunta. Por que esses... Aqui dá um total de 8 meses, mais ou menos. Tem um motivo especial para isso? Tem. Para a gente poder identificar se existe realmente uma média, para ver se tem uma entrada de dinheiro suficiente para poder arcar com todos os gastos. Então, através desses cálculos todos, vocês vão ter uma noção do quanto precisam receber mês a mês para poder colocar tudo em ordem. Isso também é necessário para que vocês cortem algumas coisas extras, para que vocês troquem alguns produtos. Então, volta aquela questão dos orçamentos. Façam também com internet, com, de repente, algum programa de software. Façam orçamentos em relação a tudo, ok? Isso é muito bacana, porque se você conseguir fazer um levantamento, vamos supor, de energia elétrica, do que você pagou nos últimos 4 meses, do que você está pagando no mês atual e tentar projetar aí os próximos 3 meses, você vai conseguir ver se a conta está aumentando ou não, Sim. se você está mantendo um padrão de consumo. E aí, às vezes, uma troca simples de lâmpadas, né, por lâmpadas mais econômicas, que dá um investimento que você faz. É importante a gente não ver isso como custo, né, e sim como investimento. Você sabe que você vai ter um retorno de economia, né, a partir daquele momento. E, às vezes, com água também isso pode acontecer. Às vezes pode estar acontecendo algum vazamento. E realmente, isso com água eu falei porque é muito comum. Bastante. E tem um vazamento, esse vazamento não é visível e teve um aumento sem explicação ali no consumo de água, você está pagando uma conta muito cara e às vezes você faz uma investigação, consegue fazer um reparo simples e consegue reduzir mais esse custo. Então, por isso que é importante ter essa visão do todo para você perceber se você está tendo um aumento em alguma despesa que seja fixa ou se de repente você está tendo muitas variáveis e por que essas variáveis estão chegando. Né? Se realmente elas são necessárias, tá? Exatamente. Bom, o terceiro ponto, uma vez que a gente já identificou todos os gastos e a gente já identificou a prioridade e também já tem uma noção se realmente sobra dinheiro para fazer investimentos mesmo, bancários, enfim, a gente tem que fazer um orçamento geral, tá? Então, através de um orçamento geral, vocês vão ter um balanço do mês a mês para o gestor poder avaliar o desempenho esperado do desempenho real, tá? Bia, o que seria o orçamento geral? O orçamento geral é o valor de custos menos o valor de entrada, tá? Então, vamos supor, eu tenho uma entrada de R$30 mil e eu tenho um custo de 25. Então, meu lucro vai ser somente de R$5 mil. Provavelmente, eu vou revisar isso. Então, através desses cálculos todos, eu vou saber o que eu vou poder trocar, aonde eu vou poder economizar, as coisas que eu vou poder cortar, ou até mesmo que eu vou poder investir. Então, a partir do momento que eu já coloquei todos os gastos em ordem, eu já defini as prioridades, eu consigo colocar lado a lado os meus gastos, minhas prioridades e a entrada de valores para eu poder definir um orçamento geral, tá? Então, a ideia é a gente montar um planejamento de como vai ser. Por isso que é importante eu fazer aquela listinha lá dos últimos 4 meses, do atual e dos próximos, para que eu tenha uma noção aí para ver se os meus investimentos realmente estão valendo a pena e aonde que eles estão me dando prejuízo. Tá. E aqui o desempenho esperado versus o real, o esperado seria o que a instituição, na verdade, ela está esperando ter de lucro, de sobra ali de caixa como orçamento mesmo para investir?
Sim, também. Como a gente trata com mensalidade e a gente acredita que vai ter uma determinada receita todo mês, pode acontecer da gente ter essa receita, como pode acontecer de ter uma inadimplência. Então, a gente tem que contar com esses riscos, a gente tem que contar com essas coisas. Por isso que se faz um desempenho, né? Por isso que faz um acompanhamento mês a mês para que a gente tenha uma noção. Então, eu acredito que eu vou receber determinado valor, mas, na verdade, não é bem isso que entra. Então, eu tenho que estar preparado para isso. E quanto mais isso estiver especificado, quanto mais isso estiver no papel, mais fácil eu poder lidar com o problema depois. E daí você consegue até enxergar de onde não veio, né, aquele dinheiro que você esperava entrar de alguma forma. Sim, exatamente. Então, como eu já havia dito, desempenho esperado versus o desempenho real, né? Os meus investimentos, se eles estão me dando resultado, se eles estão me dando prejuízo, né? O registro todos das receitas, calculem aí mensalidades, tanto à vista quanto a prazo, tá? Então, em casos de negociação, vocês vão receber parcelada aí as mensalidades atrasadas, esses valores também têm que entrar no orçamento de vocês, não pode deixar de lado. Através disso, vocês conseguem fazer um planejamento e uma dica que eu dou é, se vocês puderem investir em softwares de gestão, porque aí vocês conseguem colocar todos os dados num único programa, fica muito mais fácil, também evita alguns erros humanos. Agora, se não for possível fazer esse investimento, comprem um livro na papelaria chamado Livro Caixa e façam essa administração. Entrada menos a saída. Tá bom? Bom, o terceiro ponto, a inadimplência. Então, agora que a gente já tem um orçamento real, fica fácil para a gente entender como que está a nossa inadimplência, né? Então, agora a gente já sabe quanto que gasta, quanto que entra e sabe quem está atrasado e quem não está atrasado. Então, a primeira coisa a se fazer é definir uma política de inadimplência da empresa. Então, façam uma política interna, sentem todos os diretores, responsáveis, sócios pela empresa e definam uma política interna de inadimplência. Tá? E aí, quando você fala, no caso de escolas, né? A inadimplência, muitas vezes, ela está ligada ou aos pais, né? Ou, às vezes, ao próprio aluno. Sim. E aí, é uma situação delicada. Né? E aí, como você lida com isso? Você tem alguma dica para dar para as escolas? Bom, para começar, a gente deve fugir do protocolo tradicional, tá? Não sejam rígidos, entendam que é uma realidade de todo mundo, qualquer pessoa pode passar por isso a qualquer momento. Então, a gente consegue identificar aí, através de caso a caso, quem são os inadimplentes pontuais, quem são os recorrentes. No caso dos recorrentes, o que está acontecendo para isso? De repente, essa pessoa perdeu o emprego, vale a pena negociar, né? Não sejam rígidos. Então, assim, saiam desse protocolo tradicional, porque acaba sendo uma coisa muito chata, afasta os clientes, afasta os alunos, e a ideia da escola não é essa, pelo contrário, ela quer captar. Tá? Então, quanto mais rígido eu for na minha maneira de receber esse valor, menos eu vou conseguir ter ele de volta, tá? Outra maneira também de poder fazer essa cobrança, a partir do momento que vocês já fizeram uma política interna de inadimplência, vocês vão poder definir, eu vou cobrar daqui 3 dias do vencimento do meu boleto, daqui 5 dias, eu vou aplicar uma multa, que porcentagem vai ser essa multa. Então, assim, a partir do momento que vocês definiram essa política interna, a ideia é que vocês automatizem, os boletos, tá? De maneira que o próprio aluno, o próprio pai possa entrar, de repente, né, no site da escola e imprimir esse boleto. Às vezes foi uma questão mesmo de atenção, acontece muito. Então, assim, aí já dá para calcular os juros direitinho, né, para vocês poderem receber ao certo. E não ficar aquela coisa meio complicada de assim, eu tô devendo, quanto que eu realmente tenho que pagar de juros, demora muito para sair o boleto. Isso é muito importante. E aí a escola, de repente, pode até fazer no contrato mesmo, né? Quando Sim. o aluno ele assina a matrícula, ele se compromete com aquele compromisso, de ter ali, na verdade, já descrito, né? Sobre o vencimento, por exemplo, depois de quantos dias será feita uma cobrança. Isso é importante até para manter um padrão dentro da escola. Sim. E a escola, daí você consegue puxar um relatório, falar...
já passou 10, 15 dias, então dessas pessoas aqui eu preciso cobrar. E aí até para a equipe, na verdade, que faça isso dentro da escola, ou se tiver uma pessoa, né, que faça isso, a pessoa ela consegue se planejar melhor, e o dia dela vai render mais, e ela vai saber exatamente com quem ela tem que falar. Senão fica aquela, tem tantos atrasados, mas aí se você parar para ver só dentro do prazo, aquele número já diminui, então você vai precisar, sei lá, falar com 10 pessoas e não com 20, 30 que estavam naquela lista total de inadimplentes até o momento. E aí também sobre a porcentagem de multa que será cobrada. Colocar tudo isso em contrato, por quê? Porque daí você tem uma comunicação, uma relação de transparência com o pai ou com o aluno que está te contratando. Porque a escola, na verdade, ela presta um serviço que tem que ser pago para o aluno. Esse serviço ele é pago. Exato. E existe a contrapartida das duas partes, né? O aluno ele quer aprender, ele quer ter todo o suporte, toda a infraestrutura necessária para isso, mas a escola também ela precisa do respaldo dela, que daí no caso é o pagamento da matrícula. E aí estando em contrato isso, né, com as duas partes aí concordando com todas as regras que estão estabelecidas ali, fica muito mais fácil futuramente, se tiver algum problema de inadimplência ou qualquer outro problema, de fazer uma cobrança, enfim, porque vai estar tudo registrado ali, na verdade, o contrato ele foi assinado, aqueles termos, né, foram aceitos. E aí fica muito mais fácil para a escola também para trabalhar, né, facilita. Sim, e o risco não fica maior nem para um e nem para o outro lado, né? Então a ideia é chegar num consenso e poder atender tanto a escola quanto aos alunos. Uma vez então que vocês definiram essa política interna, fica fácil de poder automatizar esses boletos, tá? E definir uma régua de cobranças. Então, régua de cobranças é aquilo que eu já havia dito. Poxa, vou cobrar daqui 3 dias, 4 dias. Então, assim, criem e-mails pessoais, tá? Não mandem uma coisa muito, muito formal, muito geral. Mandem e-mails pessoais, escutem o que eles têm para ouvir. Então, assim, com antecedência, não vão mandar o boleto na última hora, né? Precisa mandar com alguns dias de antecedência aí para eles poderem se organizar, tá? E sobre o boleto, a automatização de boletos, existe algum site, algum software que as escolas possam comprar ou baixar para que esse processo seja automático? Existem, e assim, os próprios bancos onde a gente tem conta jurídica, eles oferecem essas opções. Então a escola pode procurar o banco, né, com o qual ela tem uma conta e se informar sobre isso. Ela mesma pode cadastrar o boleto dela, a porcentagem de juros. Se ela quiser, por exemplo, que o banco envie esses pais e alunos para protesto, ela pode também, tá? Voltando então naquele assunto, não sejam tão radicais para que vocês não afastem. A ideia é ter o aluno perto de você. Lógico que não é instituição de caridade, então tem que deixar bem claro que eles têm que fazer o pagamento sim, mas que vocês são flexíveis para receber. Antes receber a cada mês do que não receber nunca, ou receber assim através de processo, daqui 2, 3 anos. Vocês precisam dessa entrada de receita. Sim. E daí se você consegue fazer um acordo, também é bom para o aluno, porque o aluno ele quer continuar estudando, ele quer continuar ali com o aprendizado dele. E é importante também para a escola, porque não perde o aluno, constrói ali uma relação de confiança. E aquele aluno, é sempre importante pensar isso, que um aluno podem trazer outros alunos, né? Então, vai indicar para um amigo, para o pai, para o irmão, enfim. E aí, a escola ela vai construindo essa relação mais próxima mesmo com os alunos e com as pessoas que possam ser indicadas futuramente. Exatamente. Bom, próximo tópico. O 5º ponto é a parte de prestação de contas. Quanto mais transparente, quanto mais honesto a gente for com a comunidade escolar, melhor para a gente, tá? Então, assim, a prestação de contas ela deve acontecer para os sócios. Então, eu sou o administrador dessa escola. Eu devo, de toda maneira, possível e impossível, conseguir juntar a maior parte de comprovantes de pagamentos, de notas fiscais e deixar isso disponibilizado virtualmente, para que eles possam ser acessados a qualquer momento, tá? Então, o ponto-chave é disponibilizar todos esses comprovantes de pagamento para que eles possam ser acessados a qualquer momento, tá? Isso fica fácil para que possa ser fechada a contabilidade e também para comprovar o que foi gasto, como foi gasto, que dia, enfim.
Outra coisa que é interessante também é de vocês montarem num mural, ou até mesmo deixar num documento na secretaria, ou colocar isso em reunião de pais, um balanço do que entrou e do que saiu da escola. Só que assim, se atentem ao ponto de não colocar salários, tá? Isso é muito particular. Então deixem a planilha completa de salários a cargo dos sócios, não coloquem isso para a comunidade toda escolar, para que não aconteça um tititi dentro da escola, poxa, ele ganha tanto, eu ganho X, Y, para que não haja uma confusão, tá? Mas é extremamente importante fazer essa construção, essa prestação de contas, até mesmo para as pessoas poderem entender que, de repente, aquele investimento não foi realizado porque não tinha dinheiro, tá? Houve inadimplência, exato. Houve uma outra prioridade, né? E daí a gente volta lá para o início, né? Para a lista de prioridades. Da importância de ter essa lista de prioridades. O dinheiro ele foi investido em alguma outra coisa. E aí, falando da lista, né? Que você falou agora de ter essa relação de transparência, a própria lista de prioridades definida pela escola pode ficar exposta em um mural, por exemplo, para os alunos ou para os pais e até para os próprios funcionários, né, coordenadores e professores que trabalhem ali, que eles vão saber quais são os objetivos, né, da escola, quais são as prioridades e como que a escola está caminhando nesse sentido. Isso mesmo, fica cada vez todo mundo unido, né? A comunidade escolar se fortalece, isso é bom para a empresa, é bom para o aluno, para o funcionário, porque tem a certeza de que o dinheiro entra e sai, mas tem uma finalidade. Sim. E eu ia perguntar uma coisa, Bia, para você sobre essa disponibilização, né, das notas fiscais e de recibos. Como que a escola pode fazer isso? No site dela? Onde ela pode disponibilizar? Como é uma coisa muito particular aí dos sócios, a ideia é escanear. Façam pastas no computador, escaneiem as notas fiscais mês a mês. Então, assim, por exemplo, mês de março de 2018, foram pagas tantas contas, comprovantes de pagamentos, deixem lá, tá? Conforme eu havia dito, com datas, para que não haja problema. De repente recebeu uma cobrança aí da parte de luz e fala, não, tá aqui, tá pago, tem a data X, né? Isso acontece muito. Então, a gente tem que guardar as notas fiscais. Pelo menos por 5 anos, deixem esses dados arquivados. E aí a escola faz um controle disso para ela, um controle interno, e aí de repente para disponibilizar, vamos supor que um professor, um coordenador queira, né, solicite isso a um próprio aluno, que a escola tenha e possa mostrar para eles, mas não que é importante ter isso sim de fácil acesso, mas deixar bem claro que a primeira coisa a se mostrar é aquele balanço geral, é aquele relatório, até porque a gente está falando da parte financeira da escola que cabe realmente aos sócios, tá? A ideia é você prestar conta, ser honesto, se houver algum problema, alguém exigir, você tem aquilo para mostrar, mas não precisa deixar aberto aí no site para que todo mundo vá atrás de todos os comprovantes, não tem necessidade. Então, disponível mesmo no mural só um resumo, né, um balanço geral mesmo, e aí isso pode ser feito mês a mês ou por trimestre, enfim, como a escola... Isso. E aí, na parte de salários, coloquem lá, folha de pagamento, o valor total, não precisa especificar quanto que cada um ganha, para que não haja confusão. Tá certo. Bom, e aí eu montei uma planilha bem básica no Excel para que vocês possam começar. Então, assim, eu não consigo investir no software de gestão, não gosto de colocar as coisas no papel, não quero um livro caixa, monte planilhas de Excel. Vocês podem organizar da maneira que vocês acharem melhor. A ideia é que não deixe de constar, como eu havia dito, tarifas bancárias, luz, aluguel, se pagarem aluguel, fundo de garantia, INSS a recolher dos funcionários, outros pagamentos, outros recebimentos. Então, assim, coloquem do lado o que é despesa, coloquem do lado o que é receita, tá? E coloquem uma continha no Excel para que eles façam essa conta para vocês. Então, não esqueçam do saldo inicial, para que vocês tenham uma noção do saldo final. E aí, exato. Então, aquele momento que eu comentei sobre relacionar todos os gastos e todas as receitas dos últimos meses, vocês podem fazer através de planilha de Excel. Tá. E ali o saldo inicial seria o que a escola tem em caixa ali no momento. Exato, que ela tem em caixa naquele mês. Quando ela começa a fazer esse planejamento, e ali os valores, né, tem uma fórmula ali, já está descontando o que é gasto, somando o que está entrando. E ali na frente você já vai tendo o resultado disso. Sim, aí fica fácil de administrar. Então, assim, não é um tabu. Eu quis deixar bem claro para vocês que é simples,
é fácil, o que precisa realmente é organização e entendimento do que cada item compõe dentro da escola. Então, assim, quanto que realmente eu tenho de gasto, quanto que realmente eu tenho de entrada, entender que vai ter mês que eu vou ganhar mais, vai ter mês que eu vou ganhar menos, que se eu for extremamente rígido eu não recebo nada. Então, tem que ter uma flexibilidade nessa parte de planejamento financeiro e tem que ser muito correto também, inclusive na hora de relacionar todos os custos. Não pode esquecer de nada. E tem que ter muita organização. Muita, né? Muita mesmo. Fazer planejamentos, na verdade, né? E principalmente quando a gente fala de dinheiro, planejamento financeiro, a organização ela é fundamental. E aí, só para explicar para vocês que estão vendo o vídeo, a gente colocou aqui para vocês o print, né, de uma das abas da planilha que a Bia montou, mas a planilha ela vai ficar disponível para vocês para download. A gente não conseguiu mostrar aqui a planilha toda, mas juntamente, né, com o vídeo que a gente vai disponibilizar, a gente vai colocar também o template da planilha, ali você vai ter as fórmulas já, e é uma planilha básica, né, como a Bia falou, que a nossa ideia aqui, na verdade, o nosso objetivo era mostrar que fazer o planejamento não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa fácil, né, basta aí força de vontade e organização da escola para isso, e aí vocês vão poder usar essa planilha para ajudar vocês no planejamento financeiro, e a gente espera realmente que essa planilha consiga ajudar vocês e que nosso objetivo seja alcançado. Com certeza. Eu queria agradecer a Bia. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina, agradecer muito, né, por ter vindo aqui, falado um pouco aí sobre sua experiência na área financeira e como que as escolas podem se planejar. Acredito que ajudou muita gente com isso. E também agradecer a vocês que assistiram o vídeo e agradecer mais uma vez e até a nossa próxima gravação. Até mais.